Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 223 do seu podcast favorito de velocidade. Ainda bem que você não chega aqui antes de eu apertar o botãozinho do REC aqui, porque você ia pegar toda a parte proibidona do programa, né, e algumas palavras de baixo calão. Mas isso não importa, o que importa é que estamos aqui nesta semana de 500 milhas de Indianápolis para falar muito aí das 500 milhas, também de outros assuntos menos importantes, tipo o GP da Espanha, de Fórmula 1, né, que a gente vai comentar alguma coisa aqui também. Chamando ele, o grande Adalto, que já vai aparecer aqui, ele que está insuportável, porque ele falou que a Mercedes tinha achado o carro. E a Mercedes, eu acho que você exagerou. Eu acho que a Mercedes achou o caminho para achar o carro, que é bem diferente. Mas precisa ganhar a corrida, o Hamilton ia ganhar a corrida, sei, rapaz. sei. Ia ganhar, não. Podia ganhar Bom. a corrida. Então tá. Hoje vai ser bom isso aqui. Né? Depois que você chamou o Fábio, eu tenho uma coisinha para falar. Então vamos lá. Chamando também o Fábio Campos, ele que também já vai aparecer aqui, ele que também se livrou daquele bigodão da semana passada, está mais apresentável e vai falar se ele está feliz aí com esse grande prêmio da Espanha. Eu achei a corrida mais ou menos, as pessoas elogiaram muito a corrida. O Adalto falou, a corrida foi ótima. Corridaça. Eu achei a corrida mais ou menos, não ruim, mas mais ou menos, né? E aí, Fábio? Eu acho que foi movimentada, Bruno. Eu acho que foi acima da média dos grandes prêmios em Barcelona. Olá para você, olá para o Adalto, olá para os nossos confrades. Eu acho que a Fórmula 1 está entregando. Eu acho que a Fórmula 1 está entregando em 2022. Tem aquelas coisas que a gente sempre discute, né, Bruno? Tem um modus operandi que eu necessariamente não concordo, mas eu acho que tivemos ali George Russell liderando, Pérez liderando, Verstappen liderando, Leclerc liderando. Tivemos ali uma boa movimentação e aprender coisas, Bruno. Acho que podemos aprender também, por exemplo, com o que aconteceu, com o probleminha que o Verstappen teve, ensinou um pouquinho também para quem sabe evoluir no futuro. Mas eu acho que eu terminei a prova satisfeito, terminei a prova com uma sensação de satisfação. Pode ser melhor, você tem toda a razão. Longe de ser aquelas corridaças, né? Áustria 2019, Inglaterra 2019, Brasil 2019, para citar três não tão distantes assim. Mas eu acho que a gente tem bons elementos para discutir aí sobre a Fórmula 1 2022. Muito bem, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CampusFB. O Adalto, ele quer fazer o editorial do Auto Racing hoje, editorial do Loucos por Automobilismo. Eu avisei ele para não fazer isso, mas ele quer fazer, então vai lá, Adalto. Você tem a palavra, como se eu te pudesse, né? Imagina se eu posso passar a palavra para o Adalto, autorizar o Adalto a falar alguma coisa. Vai, Adalto, fala o que você quiser aí. Grande Brunão, grande Fabião, grande Confraria e grande Sérgio Maurício, né? Eu quero aqui me solidarizar com o Sérgio Maurício, que durante a transmissão apareceu alguém lá na pista com a camisa do time dele, que é o Botafogo. Ele ficou todo emocionado e aí alguém falou alguma coisa no ouvido dele lá, algum amigo dele falou alguma coisa no ouvido dele lá da transmissão. Ele desligou o microfone, fez uma brincadeira com o amigo dele, uma brincadeira que todo mundo faz, né? Eu sou corintiano, eu sofro esse mesmo tipo de brincadeira. Um amigo flamenguista deve ter falado alguma coisa para ele respondeu, deram risada e continuou a transmissão. Só que algum Judas, para não falar outra coisa, foi e colocou aquilo no ar, entendeu? Como se ele tivesse ofendido algum time, entendeu? Ele não foi nada disso, foi uma brincadeira, e eu não aguento esse tipo de hipocrisia. Esse mundo está muito hipócrita, esse mundo... Eu quero descer, entendeu? Não dá. A gente vê coisa muito pior aí todo dia, de gente muito mais importante, inclusive. Importante não, né? Porque importante, todo mundo é importante igual. De gente que tem cargos muito mais elevados, né? E não acontece nada. Gente que faz brincadeira com gente que morreu, gente que faz brincadeira com guerra, e não acontece nada. O cara faz uma brincadeira com um amigo dele, o Judas coloca isso no ar, entendeu? E aí o cara é xingado por metade da população, sei lá quanto, como se ele tivesse feito algo
abominável, entendeu? E ele não fez nada porque nem era para ter ido pro ar. Aquilo foi um Judas que colocou. Então, eu só espero que a Band, né, não seja hipócrita como a Globo por exemplo, e mande o cara embora. Eu estou falando isso, eu não falei com o Sérgio Maurício, eu não tenho nem o e-mail dele. Eu tinha, quando ele estava na Globo, não tenho mais, então eu não falo com ele há muito tempo, há mais de uns 2, 3 anos que eu não falo com ele, entendeu? Ele nem sabe que eu estou falando isso, eu estou falando isso que é um sentimento meu, porque chega de hipocrisia, né? A gente tem que dar valor para as coisas que têm valor, tem que dar importância para as coisas que têm importância, né? E não ficar valorizando esse tipo de absurdo. É isso aí que eu tinha para falar. Tamo Muito junto, bem. Sérgio. Tá dado o recado aí do grande Adalto. Falei isso em meu nome, tá? Não em nome do Bruno, nem do Fábio. Eu falei isso em meu nome e é isso aí. E é isso aí. Vamos lá, vamos falar desse grande prêmio da Espanha, então, que afinal de contas, né, é o que nos trouxe até aqui, né? A corrida lá em Barcelona, vitória do Max Verstappen. Talvez a vitória assim mais... como posso dizer assim, no colo do Max Verstappen nesse ano, porque além do Leclerc ter abandonado a corrida, a Red Bull ainda deu a ordem para que o Pérez deixasse ele passar quando o Pérez estava em primeiro e ele estava em segundo. Embora eu, Bruno, acho que foi uma coisa absolutamente desnecessária, porque o Verstappen ia passar por cima. Mas vamos chegar nessa parte daqui a pouco. Antes, vamos falar do Verstappen e o seu desempenho, Fábio Campos. O Verstappen que agora assume a liderança do campeonato. A minha pergunta para começar, você esperava o Verstappen, depois de tudo que aconteceu nas primeiras corridas, aí, o Verstappen assumindo a liderança do campeonato tão cedo assim? Eu confesso que não esperava. Bruno, eu acho que a grande lição, né? Eu esperava de Barcelona, até falei isso na quinta-feira passada, eu esperava de Barcelona respostas, né, por ser uma pista absolutamente apropriada, né, para se avaliar o carro, para se avaliar atualizações, para se avaliar desempenho, uma pista que engloba vários aspectos importantes de um carro de Fórmula 1, independente da qualidade das corridas que lá acontecem. E confesso para você que saí de Barcelona com mais dúvidas do que respostas, porque a quebra do Leclerc e a rodada do Verstappen meio que tiraram a chance de verificar ali, né? Quem lidaria melhor, né? Com aquele caldeirão, aquele derretimento de pneus que virou a corrida. Mas a gente tem, eu acho que o que a gente pode falar depois de Barcelona, Bruno, é que assim, as três grandes equipes, já podemos colocar a Mercedes, embora eu concorde com você, eu não acho que eles chegaram, eu acho que eles entraram no trilho para chegar, né? Apontaram na reta para chegar, e vão chegar, eu acho. Mas ainda tem coisas a resolver. Mas as três grandes, já colocando a Mercedes no bolo, nenhuma das três grandes, Bruno, tem a casa em ordem. Vamos falar assim. Nenhuma das três está ali fazendo tudo certinho, não precisa mudar nada, não precisa atualizar nada, nenhuma das três. Nenhuma das 10. A Ferrari, não vou nem dizer que o problema de confiabilidade preocupa, é o primeiro, acho que acontece, mas veio daquelas duas derrotas acachapantes de Imola e de Miami, e ensaiava na sexta-feira levar mais uma, mas conseguiu mudar da sexta para o sábado de uma maneira impressionante, mas de Ferrari falo daqui a pouco. A Red Bull não consegue resolver os seus problemas de confiabilidade digamos assim, na essência da coisa, não consegue fazer ali um final de semana sem nenhum tipo de contratempo. A Red Bull tem um problema com o DRS maior do que eu, porque a Red Bull não resolve o problema do DRS desde o ano passado. Né? Tem um problema. Agora é diferente, eu sei. O Christian Horner até falou, né? É a nossa busca por deixar o carro mais leve que nos levou a isso. A gente citou aqui no Loucos, né? Estarem deixando elementos mais leves sem necessariamente trocá-los. Mas é um problema de DRS que já teve no final do ano passado. Lembra no Qatar? Aquela asa que não parava de tremer, os caras não conseguiam resolver. E fora os outros problemas de confiabilidade que já teve durante o ano. E a Mercedes está agora chegando para a festa. Né? Nas últimas 5 corridas era coadjuvante em termos de briga pela vitória. Então, Bruno, a gente tem uma sequência nas últimas 3 provas do Verstappen ter feito 85 pontos contra 33 do Leclerc. É um número assustador. 85 a 33 em 3 corridas.
Tudo bem que foi um pouco parecido nas outras 3 primeiras, mas ali tinham 2 quebras do Verstappen. Agora tem uma do Leclerc, 85-33 é uma reviravolta, Bruno. Mas eu acho que a Ferrari, só para terminar, eu acho que a Ferrari sai com uma certa ponta de esperança, pelo que se mostrou no tempo em que o Leclerc estava na corrida. Eu acho que a briga vai ser ferrenha, continua ferrenha, e eu não tenho a resposta de qual carro é mais rápido para te dar. Ah, que maravilha, bom saber. É bom, aí, Adal? É bom, né? E aí, Adal, tem essa vitória do Max Verstappen. O Max Verstappen cometeu um erro que é muito raro, né? A gente não vê ele errando assim. Já tem um tempo, né? De vez em quando pode acontecer e aconteceu, né? Se o Senna errava, se o Prost cometeu alguns erros, se o Niki Lauda cometeu alguns erros, só não lembro de erro do Emerson. Como é que se o Hamilton, como é que o Verstappen não vai cometer? Lógico que vai. Não foi o primeiro, nem vai ser o último. Mas ele se recuperou, tem carro para isso, tem equipe dando ordem para isso, 2 ordens. Uma primeiro por Pérez não ultrapassá-lo e depois por Pérez deixar ultrapassar. Pérez ficou bravo, né? Até. Não devia ficar bravo, né? Devia estar feliz e contente de estar lá, mas ele recebeu 2 ordens durante a corrida. E foi uma vitória merecida, né? Porque ele, mesmo ele tendo errado tudo, ele conseguiu depois fazer o que tinha que fazer. Lógico, que o automobilismo é um esporte de equipe, né? A equipe ajudou, né? Dando essas ordens para o Pérez, mas de qualquer maneira ele era mais rápido. Ele só ia demorar um pouco mais para passar o Pérez, não sei o quê, mas ia acabar conseguindo passar. Então acho que não foi isso que determinou a vitória do Verstappen. O que determinou foi ele guiar muito, ser um animal lá atrás do volante. Então achei boa a vitória dele. Quanto à Mercedes, eu não concordo muito com o que o Fábio disse. Para mim, a Mercedes melhorou demais. A Mercedes, eu vi a corrida meio picado, porque 2 vezes eu vendo a corrida, acabou a luz aqui em casa. Que agradável. 2 vezes. Um abraço aí pro pessoal da Enel, né? Isso. Uma vez ficou rápido, ficou uns 3, 4 minutos só, perdi umas 2, 3 voltas. A outra vez ficou 15 minutos sem luz. Então eu tive que depois... Só uma pergunta, você conseguiu ver a briga do Russell com o Verstappen ou foi nessa hora? Não, consegui ver. Bom, porque senão eu ia falar que você podia pegar uma cadeira e jogar na televisão de raiva. Coloquei até... Perdeu o melhor momento da corrida. Coloquei até no meu vídeo de domingo e falei que o Leclerc e o Sainz tem que pegar aquele vídeo e assistir 1000 vezes para eles aprenderem como se defender do Verstappen. Nós vamos chegar lá. A primeira vez que o Russell tem que se defender do Verstappen, ele deu uma aula impressionante. Impressionante a aula que ele deu. Mas a Mercedes melhorou demais. O Hamilton, em 40 voltas, ele tirou mais ou menos 38 segundos do líder em 40 voltas. Da volta 23 à volta 63. Né? Ele estava 1 minuto e 12 atrás do líder e chegou a ficar 38 atrás do líder. Na volta que ele teve que tirar o pé, porque superaqueceu o motor, estava com vazamento de água. Aí ele perdeu nessas últimas 3 voltas 7 segundos, 8 segundos, acabou chegando 45 segundos atrás. Mas é impressionante a diferença que ele tirou, né? Tendo caído para o último, ou seja, ele tendo que ultrapassar aí um monte de carro. Não teve que ultrapassar todos os 16 carros, porque alguns pararam também para trocar, mas teve que fazer várias ultrapassagens, não contei quantas. Então, achei a melhora da Mercedes para mim foi espetacular. Já vou dizer mais aqui, podem me cobrar depois, que o nosso produtor marque esse que eu vou falar agora. No Canadá, a Mercedes vai correr para a vitória. Vai correr. Mas por que no Canadá? Vocês falaram aqui que a Mercedes era boa em curva de baixa. Então. Isso eu lembro. Então não é em Mônaco agora que a Mercedes é favorita? O seguinte, para arrumar o carro não é mais tão bom em curva de baixa. Entendi. Entendeu? O carro não é mais tão bom. Tanto é que o pior setor da Mercedes em Barcelona é o setor 3. Piorou o carro em curva de baixa. Né? Mas melhorou muito no resto. Então,
Tanto é que o primeiro setor de Barcelona, que é curva de alta, né, reta e curva de alta, duas curvas super de alta, de raio longo, tudo. Quem fez o melhor setor lá foi o Russell. E na corrida o Hamilton fez aquele primeiro melhor setor umas 10 vezes. Entendeu? Então o carro melhorou muito, né, nesse aspecto, mas por causa disso ele piorou em curva de bate. Então, para Mônaco e para o Azerbaijão, eu não tenho tanta certeza que a Mercedes vai conseguir fazer. Mas para o Canadá, eu acho que eles já entram para disputar a vitória. Quer dizer, não é para disputar a vitória, é com chance de disputar a vitória, entendeu? Não que eles vão, não estou dizendo que eles vão ganhar, mas eles vão entrar com chance de ganhar a corrida. Mesmo as chances talvez de Ferrari e Red Bull, eu acho, né? Uhum. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão da ordem de equipe, daqui a pouco a gente volta na Mercedes. Eu fico pensando, Fábio Campos, como... Assim, o Pérez é o segundo piloto da Red Bull, ok. Mas precisa da ordem de equipe para o Pérez nessa situação? Será que o Verstappen... Eu tenho a impressão que é uma ordem totalmente desnecessária. O Verstappen ia passar de qualquer jeito, por cima, do jeito que o Verstappen passa, sabe? E o Pérez não é idiota, né? Ele também ia brigar só até o limite do razoável, né? Pra bater um carro no outro. Então eu não entendo essas... Eu não sei por que precisa de dar essa ordem com o DRS todo e tal. Eu acho que você corre o risco de desmotivar um piloto por causa de uma bobagem dessa. O piloto está te ajudando, está conseguindo pontos para você, você vai lá, dá a ordem e o cara desmotiva, porque ele fica exposto, né? Próxima corrida, eles vão encher ele de perguntas sobre isso, aquela encheção de saco. E aí, ele vai ter que ficar justificando. Da equipe. O piloto não gosta disso. Eu acho uma coisa totalmente desnecessária. Né? Enfim, mas não estando no fim do campeonato, né? Deixando isso claro, né? Não estamos... Passou a metade do campeonato, é outra história. Mas agora, não vejo necessidade. Eu acho, Bruno, assim, tem 24 horas que eu comecei a falar sobre o assunto, eu já fui xingado no Twitter e lá no café. Bem-vindo aí, ó. Então, eu espero ser xingado. Aliás, eu não espero, não, porque eu gosto sempre de lembrar os 99% de confrades do Loucos que sabem discordar de uma maneira absolutamente educada e argumentativa. Eu espero que eles aparecerão e debateremos com toda a alegria de saber discutir. E os que não sabem discutir, a gente discute com o maior prazer também, porque é uma delícia. Faz bem para autoestima. Mas muito gostoso. Faz bem para autoestima discutir com quem não sabe. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Eu acho, Bruno, que esse era um jogo de equipe absolutamente esperado. Esse jogo de equipe nasce na assinatura do contrato. Isso. É diferente de um Ricardo da passagem para o Norris, de um Ocon da passagem para um Alonso. Esse é o cara que foi contratado para fazer isso. O que não deixa de ser triste, o que não deixa de ser criticável, o que não deixa de ser lamentável. Mas a minha lamentação ela não é do Grande Prêmio da Espanha em si. Primeiro porque eu não tenho a menor dúvida de que o Pérez não aguenta o Verstappen. Isso. Não aguenta. Não é nem chegar ao caso, não é nem falar dessa corrida, como você está falando, não. É a longo prazo. A longo prazo ele não aguenta, na minha opinião. Mas eu insisto, posso ser xingado, e você, certamente, eu insisto em tratar a Fórmula 1 como um esporte. Eu insisto em deixar a Fórmula 1 com uma pontinha de imprevisibilidade. Porque 86 é raro, mas aconteceu. 2 pilotos de uma mesma equipe chegarem brigando pelo título. Na última corrida. Na última corrida, exatamente. 2010 também aconteceu. Aliás, a Red Bull não fez a ordem na penúltima corrida de 2010, porque se fizesse, matematicamente, teria perdido o campeonato. Olha que coisa. 2007 também é outro que me vem à cabeça. Chegaram lá 2 McLarens para brigar contra o Raikkonen. Teve toda aquela bagunça, aqueles Spygate, né? 2016. 2016. Aí eu tiro as eras Mercedes, porque ali ficaram só as 2 Mercedes, né? Eu tô falando assim de um contra 2. Eu tô falando assim de uma equipe contra outra e uma equipe que traz 2 para a briga. Né? Pode acontecer. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Mas pode acontecer. O que eu lamento, Bruno Aleixo, e eu já falei isso aqui no Loucos, é essa matematização da Fórmula 1. É o seguinte, precisamos maximizar os nossos pontos a todo custo. Eu concordo com você. O Pérez não aguentaria. Mas uma coisa é ver o Pérez não aguentar.
E até chegar num ponto de, Pérez, você está destruindo o seu equipamento, eu criticaria, mas criticaria menos. Pérez, você está destruindo o seu equipamento, o Verstappen está destruindo, vamos aqui arrumar as coisas. Eu criticaria, repito, mas era pelo menos deixar a É briga... diferente, é muito diferente. Era é muito diferente você falar assim, ó, deixa os dois. Aí eles vão chegar, vamos supor que a briga fique um pouco mais agressiva do que eles esperavam. Assim, não, agora não. Aí vamos, entendeu? A gente ficaria chateado, mas dá para entender. Sim. Agora, você, antes do cara ter qualquer chance de tentar vencer uma corrida que ele fez muito bem, né? O Pérez correu muito bem nessa corrida. Muito bem, sim. Ele simplesmente chega... A resposta dele no rádio é maravilhosa, né? Fala assim, não é justo, mas tudo bem. Vou fazer, mas não é justo. O fato de o Pérez não aguentar o Verstappen, que eu acho que é absolutamente indiscutível, porque senão alguém pode levar para a discussão não, mas ele não vai brigar tanto lá na frente quanto o Verstappen, ele tem que dar passagem. Isso não faz com que ele tenha que ser proibido de vencer. Isso é o que eu lamento. Eu tenho um argumento que acho que, para mim, basta. É o seguinte, não precisava. Sim, concordo. Não precisava. Concordo. Porque os dois ia chegar os dois na frente. Concordo. Entendeu? Então não precisava. Adalto, por isso que não devia ter feito. Então, ele deu uma chance de deixar de ser criticado. Até nessa sua linha, a gente tende, guiados por Toto Wolff, Christian Horner, Binottos da vida, a achar que são meninos irresponsáveis que vão se jogar para fora. Já aconteceu com das melhores estirpes, já aconteceu. Mas são responsáveis, são adultos, são profissionais. Pérez já demonstrou recentemente uma capacidade de defender posição, sendo justo, que vale a pena deixá-lo exercer essa atividade. Então, concordo plenamente. Eu concordo com você também. Eu acho que não precisava, poderia, como o Bruno falou, vamos deixar ver o que vai acontecer. Às vezes o Verstappen abre a asa e acabou. Às vezes a asa funciona. Às vezes a asa do Verstappen, que eu saiba, só não abriu 2 vezes na corrida inteira. Não, os rádios dele são impressionantes, né? Assim, a pancada que ele dá na equipe no rádio é forte, né? Ele vira para a equipe e fala no momento: nem DRS nós conseguimos resolver, que é falar duro com a equipe, né? Nós não estamos conseguindo nem resolver um problema de DRS. Ele falou que tinha que apertar, às vezes, incansavelmente o botão para a asa abrir. Na manobra do Russell, que nós vamos falar, a asa, inclusive, estava aberta. Foi um momento estava muita gente lá no meu Twitter, tá vendo, com a asa estragada. Não, eu queria dizer que sim, mas sou obrigado a dizer que não, a asa estava aberta ali naquele momento. A asa foi 50-50 nessa corrida. Facilitou muitas, mas ajudou outra metade. Mas, Bruno Aleixo, o que eu lamento é essa projeção matemática do resultado acima de tudo que vai destruindo corridas. Eu gosto de dizer, ludicamente, eu sei que os bobões de plantão não vão entender, mas eu adoro dizer que corridas são mais importantes do que campeonatos, que evidentemente é uma licença poética. Porque você não pode destruir corridas em nome de campeonato. Você não pode ficar destruindo. É claro que o campeonato é o que vai te dar o título, você tem que brigar por ele. E como vocês falaram, lá no final é outra coisa. Lá no final, fosse o Grande Prêmio da Espanha, a penúltima corrida do campeonato, meu amigo, encosta o Pérez no boxe, se for preciso. Encosta o Pérez no boxe. Mas sexta... Bruno, nós perdemos aquilo de nos revoltarmos, estou dizendo não aqui no Loucos, a comunidade da Fórmula 1, com a tal... Poxa, ainda é a terceira corrida, ainda é a sexta, ainda é a segunda. Nós perdemos isso. Hoje em dia, o que eu estou sendo massacrado de tem que deixar eles buscarem o resultado. A gente não sabe o que vai acontecer lá no final. Pode ser irrelevante. A equipe em 2010 que deu ordem, Alonso is faster than you, perdeu o campeonato. A equipe que não deu, ganhou. A gente não pode matematizar o esporte, gente. Ainda é o esporte. Eu só faço uma ressalva porque o Pérez não é brasileiro, né? Fosse o Pérez brasileiro, a reação era outra. Inclusive, na equipe de transmissão estava o Reginaldo Leme, que nós citamos aqui semana passada, a explanação brilhante que ele fez na Áustria 2002, né, sobre tudo que aconteceu lá, e nessa, nenhuma palavra. Olha, tá tudo bem, é isso mesmo, a Red Bull está cumprindo o papel, então muda bastante de acordo com a nacionalidade do piloto. Será que eles não estão muito preocupados com rede social? E em 2002 não tinha rede social? Pode ser. Será? É uma boa pergunta. Porque eu acho que hoje a rede social parece que é a vida da pessoa.
Pô, foda-se o que falarem na rede social. Não, e também assim, né? Eu tava até vendo aqui as respostas daqui do tweet do Fábio sobre esse fato, e o pessoal que responde xingando, né? Não, ô Bruno, já me mandaram lá no café assistir a Indy. A turma do Vai Assistir Indy já se apresentou. Então, é isso. Mas assim, o que eu, antes do Adalto falar, só queria falar uma coisa. Eu entendo a maximização de resultado, assim, do que o Fábio falou. A única coisa que eu discordo, não é que eu discordo, mas eu entendo a equipe. Ela quer maximizar o resultado, é lógico, né? Agora, o que eu acho é que as pessoas precisam pesar como fazer isso. Porque, assim, você tem um piloto como o Pérez, a Red Bull vem de 2 pilotos, segundos pilotos, que simplesmente afundaram o segundo carro da Red Bull na lama e não conseguiram fazer nada. O Pérez pegou esse segundo carro da Red Bull e colocou na posição de segundo carro da Red Bull, que é onde Esse ele ano tem ele que tá estar. fazendo isso. Nesse ano ele está fazendo isso e no ano passado algumas corridas também, né? Então, assim, o Pérez colocou a equipe nesse lugar. Ele deve estar feliz com isso. Né? Ele deve estar feliz. O Pérez não é idiota, ele sabe que ele não ganha do Verstappen, sabe que ele não é páreo para o Verstappen. Agora, a partir do momento em que você dá uma ordem para o piloto sem dar a ele a chance de pelo menos... Não é nem dar a chance de brigar, é de não expor ele ao ridículo de ter que dar passagem para o piloto de trás sem ter a chance de brigar, você corre o risco, eu não sei se vai acontecer isso com o Pérez, acho que não, porque ele é macaco velho, mas você corre o risco de desmotivar o seu piloto. Olha o que foi o Massa depois de 2010, Bruno. Olha o que foi o Massa. Olha o que o Massa virou. Posso falar um minuto? Adalto, só uma coisinha antes de você falar, rápida. Só uma informação. Se a Ferrari não dá, se a Red Bull não dá ordem para o Pérez, ele estaria a 12 pontos do Leclerc. Ora, pois, que absurdo é esse? Né? Que absurdo é esse? Fala, Adalto. Sabe qual é o risco que ela corre? De o Pérez não fazer o que ele fez 2 vezes no ano passado, segurar o Hamilton. Isso. Por exemplo. Exatamente. Boa. Esse risco ela corre. Boa. Muito boa. Entendeu? Muito boa. Porque ele pode falar, a Red Bull segura o Hamilton aí, o Hamilton chega e passa e ele fala, não deu. Não deu para segurar. Adalto, o Bottas entregou uma posição para o Verstappen na Rússia de forma assim ridícula, no sentido assim, passa Verstappen. Não sei se você lembra, é isso. Olha, muito bem lembrado isso, porque vejam vocês o tamanho da consequência de uma ordem desnecessária. Desnecessária. É idiota, é antipático. Esse é o problema dessa ordem. O Pérez vai ser bombardeado por perguntas sobre isso na coletiva de Mônaco, que ele deve ser relacionado. Ele vai ser bombardeado. É um saco o cara ficar respondendo isso. Um saco. Pega a coletiva da Hungria em 2010 e vê o Felipe Massa lá. Felipe Massa sentou lá. Todo mundo perguntou para ele, a Alemanha do meu cara tem que ficar respondendo, porque tem que pensar na equipe, tem... Puta saco, e vai acontecer a mesma coisa com o Pérez, coitado. É pior, desnecessariamente. Então não é que a gente errou, porque eu vi o pessoal respondendo, porque vocês são românticos. Não é romantismo. Não é isso. Mas tem eu estou sendo prático aqui. Eu estou defendendo o esporte. Associar a defesa do esporte ao romantismo é querer que sejamos pragmáticos, pratiquemos o jornalismo, a aceitação, e cheguemos aqui e falar, tem que otimizar, tá certo, não tem que ter briga. Eu não vou fazer isso jamais. O Adalto lembrou muito bem. Mas isso aqui não tinha... Nem tinha briga. Por isso falando, não tem briga. Eles iam ganhar a corrida de qualquer maneira. Sim. Entendeu? Então, você fazer uma coisa que ninguém gosta desnecessariamente, falta de inteligência emocional. Falta de inteligência. Concordo. Mínimo, né? E vindo de uma equipe da qual a gente não esperava isso, porque a Red Bull não tem esse histórico, né? Assim, pelo menos numa leitura ampla, não tem esse histórico, e agora fica marcada, né? É incrível como as coisas vão acontecendo e as situações vão ficando marcadas, mas parece que não aprendem, né? Às vezes não aprendem. Então... Bruno, eu vou tentar assim, deixar claro para a turma da matemática que tem que se sobressair ao esporte. Eu já vi equipe perder campeonato. Eu não acho que isso vai acontecer, estou só dando um exemplo. Eu já vi equipe perder campeonato porque privilegiou o piloto errado no começo do ano. E quando chegou lá no final, quem deu passagem várias vezes era quem estava brigando pelo título. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu repito. Para mim é absolutamente claro e cristalino que o Pérez não aguenta o Verstappen. Nome aos bois, Fabião. Nome aos bois. Oi? Nome aos bois. Você fala o quê?
Dessa equipe que mandou para. Eu já falei aqui no Loucos, foi a Audi, na DTM, desfavorecendo o Eduardo Mortara, em favorecimento, se eu não me engano, faz muitos anos, do Jamie Green. Isso. Chegou no final, o Jamie Green caiu, o Mortara voou e perdeu o campeonato por poucos pontos. Ou seja, se ele não tivesse cedido lá em Hockenheim, na primeira, a gente já falou isso aqui, a DTM é na primeira corrida do ano. Nós paramos de ver, porque eu parei de ver por causa disso. Sim. Eu acho que foi na segunda, terceira, para ser mais exato. Perderam o campeonato. Repito, gente, não estou dizendo que o Pérez vai ser o cara que vai virar contra o Verstappen, não espero isso. Mas nós temos, inclusive, algumas pessoas insistem em não acreditar. Atenção, vamos ser xingados agora, Bruno. Nós ainda temos um vírus no mundo que pode afetar o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pode tirar um piloto de uma disputa, pode tirar um piloto que quando ele volta ele não está tão bem. Tudo isso, essas coisas podem acontecer. Eu sou contra a matematização. Não, é o Verstappen contra o Leclerc, que eu acho que é, mas então o Pérez não pode tirar nenhum ponto. Gente, estamos na 6ª corrida do ano. É o esporte. A gente tem que deixar o ar da imprevisibilidade. Quando chegar lá no Japão, quando chegar em Interlagos, aí é outro desenho, aí é outra história, aí é outra discussão. Nós nos desacostumamos a nos revoltar com ordem de equipe na 6ª corrida do ano. O que, para mim, é um absurdo, porque tudo pode acontecer. O Verstappen pode quebrar duas, a Ferrari pode entrar numa espiral de quebra que a Red Bull fica com o campeonato mais para ela do que com qualquer coisa. Não acho que vai acontecer isso. Mas, gente, quando você corta qualquer chance de disputa, já matematizando o que vai acontecer lá na frente, você está tirando 2007, 86 e 2010 do cenário. Eu não aplaudo. Só isso. Mas o Adalto foi cirúrgico, viu? A Red Bull, nesse momento, está sob o risco de precisar do Pérez no final do ano e ele falar assim, ó... A lembrança do Adalto é perfeita. Eu não tinha pensado nisso. Se virem. Problema de vocês. É uma coisa que você não mede. Você não vai ter. Ele não precisa nem responder. O Pérez fez um milagre com o Hamilton em Abu Dhabi. Se o Hamilton passasse ali, o Pérez não tinha culpa nenhuma. Absoluto. Ele vai fazer outro milagre desse? Não, lógico que não. Bruno, lógico que não. Você sabe o que é pior, Bruno? Você sabe o que é pior de tudo isso? Eu acho que o que aconteceu nesse domingo transforma o Carlos Sainz em segundo piloto automaticamente. Porque agora a Ferrari vai pensar, agora ainda mais a Ferrari. Se eu não fizer, vão me chamar de passivo, vão me chamar... Aí tem que fazer, porque tenho que otimizar a todo custo. Eu acho que o Carlos Sainz virou segundo piloto na Espanha, mesmo sem ter nada a ver com a história. Porque isso puxa a outra a fazer. Aquela coragem que a Red Bull teve em 2010, de não fazer em Interlagos, na penúltima corrida do ano, hoje não existe mais. O que eu lamento. Bom, falando do Carlos Sainz, vamos falar aí da Ferrari, né? E do Carlos Sainz, que mais uma vez, né, teve um fim de semana ruim, errou de novo, e a Ferrari enfrentando problemas mecânicos com Leclerc. A Ferrari parecia que ia ganhar a corrida tranquilamente, teve uma... é uma quebra, né? É uma quebra de... O que quebrou lá? É uma quebrona, MGU, né, Adalto? MGU-H e turbo, não foi? Mas é peça que pode trocar, né? Violenta. Duas coisas aí. Primeiro, né? Eu, muito esperançoso em relação ao Carlos Sainz, para mim, até agora, ele é a decepção do ano. Tá mal, né? Para mim, é a decepção do ano, até agora. Vamos ver, ainda tem muita corrida, ele pode se recuperar, mas em 6 corridas, para mim, ele é a decepção em 6 corridas. Eu não vou falar do ano, então. Em 6 corridas, ele é a decepção. O Ricardo não é, porque eu não esperava... O Ricardo só está confirmando o que eu já achava ano passado. Nossa, mas daqui a pouco nós vamos falar do Ricardo. Vamos falar dele, boa. Tá mais, hein? Só está confirmando. O Sainz está muito decepcionante, né? O Leclerc muito, muito melhor do que eu imaginei, né? Assim, só que tem uma coisa que todo mundo esquece. O Leclerc chegou a pôr 12 segundos e no momento que o Verstappen foi trocar pneu, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu não estou, porque eu vi isso no F1 TV. Ele só estava a 7 segundos do Russell. O Russell estava em segundo só 7 segundos atrás. Então, ele já estava perdendo rendimento, já estava perdendo performance. Ou seja, a Ferrari já estava fazendo besteira na estratégia dele. Quando devia ter chamado ele demorou, né? Ele demorou para ir para o box. Demorou para ir para o box. Demorou muito. Não precisava demorar daquele jeito. Ele já estava só 7 segundos. Quando ele chegou a estar 12 na frente do Verstappen. Só estava a 7 segundos. Então, eu acho isso. A explosão da Ferrari foi impressionante.
o que vai custar aí 2 componentes, no mínimo, né? Se não for mais, né? No mínimo 2 componentes da UP, o MGUH e o turbo, porque geralmente quando quebra um, quebra o outro, né? Porque o MGUH, para quem não sabe, fica no turbo. O MGUH, ele pega o calor que o eixo que liga o compressor da turbina, ele gira e forma um calor absurdo. O MGUH está ali para exatamente captar esse calor e transformá-lo em energia, em potência elétrica. Né? Então, geralmente, quando o turbo quebra, ou o MGUH, geralmente o outro quebra também. Não é sempre, mas acontece muito isso. E se não quebrou mais alguma coisa, né? Que a gente não sabe. Vamos saber na próxima corrida quando a gente olhar ali as componentes de cada piloto, né? Quanto já usaram, a gente vai saber, é só comparar com o que estava antes de Barcelona. Mas a Ferrari estava o Sainz não, o Leclerc estava muito bem e o Sainz não, né? Então tá estranho, né? Porque por isso que eu falei que o Sainz é meio decepção, né? O Sainz não é um piloto para ficar tão atrás do Leclerc assim, entendeu? O ano passado, inclusive, ficou na frente, né? Quer dizer, esse está tomando um vareio, né? Muito grande, né? O Sainz tem que fazer alguma coisa urgente, muito urgente, na próxima corrida agora, Mônaco. O ideal era já ter feito em Barcelona, né? Mas como não fez merda de novo, em Mônaco ele tem que fazer alguma coisa, porque é uma grande chance. Por exemplo, se ele consegue fazer a pole lá, né? A Ferrari, o único jeito de ela trocar é mandar ele tirar o pé, ou segurar ele no box, né? Para depois, se o Leclerc estiver em segundo. Se o Leclerc não estiver em segundo, nem isso dá para a Ferrari fazer. Então o Sainz tem que meter na cabeça que Mônaco é a última chance dele, eu acho. Para ele ganhar uma corrida e falar: peraí, ainda não sou o segundo piloto. Porque senão acabou para ele. Virou segundo piloto, como falou o Fábio. Entendeu? Então é e isso. E aí, ô, Fábio Campos, e esse Carlos Sainz? E você também está decepcionado? Acho que você está menos, hein? Ô, Bruno, eu me iludi menos pelo ano passado. Eu sei que muita gente se iludiu. Eu acho que 5 pontinhos ali à frente. O Leclerc foi mais rápido que ele em classificações, fez corridas melhores do que ele. Me surpreendeu no sentido de que ele foi realmente bem. Ele se adaptou bem àquele carro. Só que ele não está se adaptando bem a este carro. Né? Eu acho que é bem... Eu vi uma declaração dele. Eu devia ter recortado, porque é aquelas que eu acho que podem até definir uma discussão. De que ele não está se adaptando à traseira do carro, de que ele tem esse problema de ele quer uma traseira mais firme, e o Leclerc... Traseira essa que ele perdeu na curva lá, né? Ele não deve ter achado até agora. Aquilo ali eu já falei, eu sei que é um grande risco isso aqui que eu estou falando. Eu já disse que o jornalista que cobre Fórmula 1 tem que cada vez mais trabalhar com a incidência do vento nos carros, embora isso seja muito perigoso para você falar, foi o vento. Mas quando a gente vê o Leclerc, o Sainz e o Verstappen rodar em momentos tão parecidos, na mesma curva, onde quase ninguém perde o carro daquela maneira, e se você pensar que o Verstappen, o último erro que ele teve em corrida, eu não consigo lembrar, assim, de perder o carro mesmo, assim, de ir embora, de escapar, eu não consigo lembrar. Turquia. Eu acho que o vento ali teve um papel, mas não é dizer que não é raro. O Felipe Giafone falou isso na transmissão na hora do vento, ele teve essa impressão. Eu só acho o seguinte, né? Isso aí é igual o jogo de futebol quando chove. Ah, tá chovendo. O vento tá lá para todo mundo, né? Ele pegou só o Verstappen e o vento não é exatamente igual a cada. O vento não é igual a cada segundo no mesmo lugar, mas tudo bem. Eu estou colocando como um fator, eu não estou dizendo que não errou, que temos que tirar o erro da equação. Mas ele tem essa dificuldade, Bruno. Agora, que o Fábio está iludido com o vento, hein? Até o próprio Giafone falou, não sou só eu. E tem um rádio que entra para o Verstappen lá, Guts Wind, tem um rádio durante a que vai somando os fatorzinhos. Assim como somar os fatorzinhos é o que eu mais fiz esse final de semana a respeito da Ferrari, Bruno. Começaram na sexta-feira assustadoramente mal. A diferença da simulação dos long runs da Red Bull para a Ferrari era uma coisa assustadora, 3 décimos e meio, a ponto de acontecerem duas coisas. A Ferrari correr para a fábrica na madrugada, coisa que eles já fazem normalmente, mas focar nisso, e usar o FP3, o treino livre 3, para simular long runs e
inverter o jogo, nas palavras até do próprio Christian Horner, fazer long runs ali completamente diferentes do da sexta-feira. E a outra coisa que essa sexta-feira preocupante gerou foram as declarações da Mercedes, as declarações do Russell e do Hamilton falando depois do qualifying decidido ali, pole do Leclerc, as declarações do Russell e do Hamilton eram, não, acho que podemos brigar com a Ferrari. A Red Bull não, mas com a Ferrari nós podemos brigar. Que era a evidência da preocupação que a sexta-feira gerou. Só que a Ferrari, ao que tudo indica, a gente não teve a comprovação final, embora, enquanto o Leclerc teve na pista, ele teve muito bem, ele teve muito, digamos assim, senhor da situação, embora, né, depois que o Verstappen roda, a gente perde muito ali daquela comparação do que seria a briga. A Ferrari aparentemente conseguiu curar da sexta para o sábado, fazendo um treino livre que ninguém faz, o terceiro treino livre, todo mundo só olha para qualifying, eles fizeram long runs, a ponto do Christian Horner dizer, já não dou mais a nossa diferença do trato dos pneus como uma vantagem, ele falou antes da prova. Enfim, Bruno, é apenas a montagem do final de semana, eu repito, eu queria ter visto o que ia dar nessa briga e acabou que a gente não viu. Mas eu acho que a Ferrari sai com uma ponta de esperança, de talvez não ter mais essa... E o pior é que a gente só vai saber lá na frente, né? Porque Mônaco é outro jogo, é outro tipo de jogo, e Azerbaijão, embora não tenha nada a ver com o Mônaco, mas também é outro tipo de jogo. Então, essa questão da velocidade final de reta, que nesse final de semana não foi praticamente nada em favor da Red Bull. O speed trap no sábado dava ali, eu acho que Pérez, Sainz empatado com o Pérez ou com o Verstappen, e o Leclerc 1 quilômetrozinho, 2 abaixo, enfim, estava muito mais parelho. Hamilton foi melhor. Hamilton foi o mais rápido de reta, né? Até aquele gráfico novo da Fórmula 1 colocava, né? Na sexta-feira, né? On the straights, Hamilton primeiro, o Verstappen sexto, enfim, a velocidade da Mercedes de reta estava bem clara, bem nítida. Então, Bruno, parece que o jogo mudou, mas nós não vamos saber tão cedo. Mas tem uma explicação, viu? Eu quero ver se a velocidade final da Ferrari vai amortecer e eu quero ver se principalmente o trato com os pneus, que a Red Bull foi muito superior em Miami e em Imola, também deixou de ser um problema para a Ferrari. Mas eu repito, agora nós vamos ter que esperar um pouquinho mais para saber. Mas eu acho que a Ferrari fez um final de semana, Bruno, para sair, pelo menos no lado do Leclerc, né, para sair mais leve. Não foi, é claro que quebrar é péssimo, é claro que tem que correr atrás, mas eu acho menos preocupante do que perder do jeito que perdeu Imola e Miami. Se o cara vai lá, busca a vitória, você perde inexoravelmente e não tem o que fazer. Eu acho que tinha uma pontinha de chance, grande pontinha de chance deles ganharem da Red Bull em Barcelona. Qual que é a explicação aí, Adalto? A velocidade do Hamilton e do Russell, né? Mas mais o Hamilton, porque eles estavam com um acerto um pouco diferente de novo. O Hamilton estava com menos asa traseira, tinha menos de angulação, mas é que eles já tiveram um combustível novo e melhorou muito, só que tem um problema esse combustível novo. Já tem um problema. O motor esquenta. O combustível esquenta mais do que devia. Então, por consequência, esquenta o motor. Então, mas eu te pergunto, Adalto, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que esse side pod zero, esse zero pod, ele não é também um complicador no resfriamento? Será? Pode ser. Mas é que eles não tinham tido esse problema até agora. Mas não teve aquele na Austrália, aquela ordem conveniente para o Hamilton não atacar o Russell? Também não era superaquecimento? Olha que ali, eu acho que era conveniente aquela ordem, mas eu ouvi superaquecimento naquele momento na Austrália, não foi? É verdade. Tiveram agora, né? Então, mas aí o Hamilton teve que tirar o pé por causa do... Não, esse de agora é inquestionável, porque ele teve... faltava 2 provas e o desespero estava ali nos 2 carros, né, Adalto? Os 2 carros. Aí foi que eu tenho essa. O combustível já é o combustível novo, só que eles esquentam muito o motor. Então eles não sabem nem se vão usar esse combustível novo em Mônaco. Acho que não vão usar, até porque lá não precisaria, teoricamente, usar. Porque ali o motor é o que, de todos os componentes do carro, que faz menos diferença. Então, talvez eles nem usem e a fornecedora de combustível... Petronas, você está esquecendo o nome, eu percebi, eu vou te ajudar, Petronas. A Petronas, ela vai ver o que fazer já para Baku, para esse combustível novo, né, não esquentar mais do que o normal, do que deveria.
Ó, isso que o Adalto tá falando é tão sério que a gente já teve a Aston Martin largando dos boxes em Imola porque resfriou demais o combustível. Resfriar o combustível, você diminui a densidade. É proibido, você tem um limite mínimo, ele só pode estar, se eu não estou enganado, a 10 graus da temperatura ambiente. Isso. Dizem que a saída do Verstappen dos boxes na Espanha, que ele passa faltando 6 ou 8 segundos para o box fechar, né? Ele largaria do boxe se ele não passa ali 8 segundos. Dizem, são alguns jornalistas, não é informação, é apenas uma coisa que corre ali, que pode ter sido a Red Bull estava com combustível muito frio e se soltassem ali e fosse medido no grid, poderiam ser desclassificados, e eles tentaram ali, nem sei como eles fazem isso, não sei se o Adalto sabe, tentaram ali deixar o combustível um pouco na temperatura aceitável. Dizem que pode ter sido por isso a demora. Então, só para ilustrar como essa questão de resfriar o combustível é uma necessidade e os caras estão tentando fazer isso de maneiras, digamos assim, forçando a barra, digamos assim. É gelo seco que eles usam, né? Não, mas é para resfriar, não era... Eles não o gelo seco é para resfriar o conjunto tudo, né? Mas, enfim, a Aston Martin teve que largar dos boxes porque foi desclassificada porque o combustível estava muito frio, abaixo do permitido. Uma coisa que aconteceu em 2007 aqui, né? Com vários carros e não puniram ninguém, senão Hamilton era campeão mesmo com aquilo, né? Era as BMWs, não era, Adalto? Isso. Vocês têm uma memória muito boa. Eu não lembro nem o que eu estava fazendo em 2007. Você lembra de tudo de Ricardo Patrese? Isso, a minha memória ela é mais antiga. O meu cérebro ele tem uma gavetinha mais profunda. O Bruno Aleixo é aquele cara que lembra o que ele almoçou em 17 de março de 85 e não lembra o que ele almoçou ontem. Exatamente, é isso mesmo. É isso aí. Vem discutir comigo o Grande Prêmio de Imola de 1992. Eu falo o que aconteceu. Agora, o de 2022... Agora, Barcelona 2022... Não sei nada, né? Já não estou lembrando. O que eu sei que aconteceu em Barcelona foi uma disputa maravilhosa entre o George Russell e o nosso amigo Max Verstappen. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente já falou semana passada disso, mas eu tenho que falar de novo. Esses pilotos da Mercedes estão demais, né? O Hamilton e o Russell, eles são... É a melhor dupla de Não, é inacreditável, eles são incríveis. A Mercedes está provando que piloto bom é que faz comida boa, né? Fazendo parafraseando muito forçadamente aquela música antiga. Mas, Bruno Aleixo, é o que nós acabamos de discutir. O quão bom é você ter dois pilotos rapidíssimos dando eu fico impressionado, porque o Hamilton fez... Eu fui dar as notas lá do Power, eu não sei qual dos dois foi melhor, eu não consigo saber. Porque um fez uma corrida de recuperação brilhante, o Hamilton, e o Russell, a forma como ele segurou as Red Bull atrás dele no começo da corrida, que foi determinante para ele conseguir o pódio, porque as pessoas podem falar assim, era melhor ele ter deixado passar e não perder tempo brigando. Não, porque se ele deixasse, talvez ele não chegasse no pódio como ele chegou. Exatamente. O resultado espetacular, uma briga espetacular. Ele segurou o Verstappen de um jeito, deu uma aula de como segurar. Uma aula. Então, sei lá, já falei minha parte. Falem vocês aí, fala aí, Adão. No meu vídeo de domingo, a gente pôs a parte mais legal da disputa, mas tivemos que tirar. Por causa de direito autoral lá. Por causa de direito autoral, né? Que saco, né? Quem quer rir tem que fazer rir. Fazer rir, amigão. Saco. Aspira. Aspira. Tivemos que tirar. Eles não mandaram tirar, mas eles falaram, não vai monetizar. Isso. Então, tivemos que tirar, né? É uma pena, mas a primeira vez que o Russell vai disputar com... Você vê que o piloto é inteligente, né? Porque ele viu o que aconteceu antes. Esse Russell, eu vou falar para vocês, hein? Tá pintando um campeão aí. É um campeão. Futuro, E outra, ele tem os olhos... Repara uma coisa, repara nos olhos dele, como ele tem aquele olhar diferente. Não é vazio, não é vazio. Tá. Ele tem aquele olhar, assim, de sangue nos olhos, sabe? Vou falar de uma coisa muito velha aqui. Daquele filme do Rocky Balboa, O Olho do Tigre, lá é Off the Time. Sei. Meu Deus, um clássico do cinema. Não critiquem Rocky Balboa. Isso. Não, jamais. O primeiro filme, né? Então, ele tem esse olhar, ele tem essa pegada, ele tem esse sangue nos olhos, entendeu? Não é mole, com ele não tem moleza. É isso que eu acho que falta, por exemplo, no Leclerc.
O Leclerc é muito bonzinho, ele dá entrevista em bonzinho, aquele olhinho assim, parará. Não, sabe, não pode. Pode ser bonzinho na entrevista, mas na pista tem que travar ali, travar os dentes e falar, não, fácil não vai ser, entendeu? Ele vai querer me passar, ele pode até conseguir, mas fácil não vai ser. Então, eu achei que foi espetacular, valeu o ingresso ali, valeu a corrida inteira, né? Durante... aquele ingresso na curva 1 ali é caro, viu? Só para dizer. Então, eu imagino. E mesmo, e o pessoal que falou para o Fábio, que se enganou também, que né, não tinha DRS naquele momento, tinha sim, e abriu o DRS. Não, eu falei que tinha. Então, não. O pessoal que falou para você. Tá, não, sim. Uhum. Né, mesmo que não tivesse aberto, a defesa do Russell foi depois do DRS. Foi na freada e nas curvas seguintes, onde não tem DRS. Para ninguém. Não, o que eu achei incrível antes do Fábio falar foi o seguinte. O Russell estava lá. Aí viu o Verstappen. Acho que o Verstappen tentou ali umas... Entre Verstappen e Pérez foram umas 3, 4 chegadas de lado, assim, né? O Russell, numa, ele colava na linha de dentro. Aí na outra ele ficava no meio da pista. Isso. Aí na outra ele colava de novo. Aí na outra ele não fazia nada, ficava aqui. Os caras da Red Bull não sabiam o que fazer. É aquele piloto que tem um repertório tão grande que você não consegue ler o que ele vai fazer para defender a posição. Então, eu fico empolgadíssimo com o automobilismo puro, assim. Espero que os ouvintes tenham aproveitado, os nossos espectadores tenham aproveitado isso aí. Vai lá, Fábio. Só uma última coisinha. Fala. Eu só fiquei chateado com uma coisa. Na hora que o Hamilton ultrapassou o Sainz e ficou a 2,5 segundos do Russell, olha a recuperação do Hamilton. Foi incrível. Nós estamos falando da corrida do Russell. O Hamilton ficou 1 minuto e 12 atrás dele. Atrás do líder. Na volta 23, acho. Ele estava 1 minuto e 12 atrás desses caras. Entendeu? Ele estava a 2 segundos do Russell. Eu falei, agora eu quero ver. Porque e aí, infelizmente... infelizmente, faltavam 3 voltas quando veio tira o pé porque não vai nem chegar no final. Aí ele perdeu 7 segundos ali, né? Aí ele tirou tanto o pé que perdeu 7 segundos. Mas eu queria ver essa hora. Eu falei, ele tem 3 voltas para passar o Russell. E o Hamilton, porque em Miami o Russell passou ele, né? Então ele ia com aquele sangue no olho, né? Sangue no olho. Olho de tigre. A equipe ia ficar quietinha. Olho de tigre, poxa. Rock Balboa, olho de tigre. A equipe ia ficar, né? Não, mas ali... não ia, não. Não ia, não. Mas só que é o seguinte, ali tem uma diferença. Ali tem uma questão que é o que nós comentamos do Montoya ali. Nenhum dos dois... A equipe vai falar, nenhum dos dois vai obedecer. Não vai obedecer. Eu acho que a equipe não ia falar, viu? Não sei. Não. Eu acho que o bom e velho hold your position... eu acho que ia rolar. Quando falar isso pro Hamilton e o Nico tava atrás, ele falou, manda o Nico me passar. Então, mas aí é que eu tô falando. Aí ia rolar hold your position, eu falei, tá chiando aqui, o cara não entendi. E ia pra cima, tá louco? O piloto tá com o acelerador e o volante do carro na mão. Ele pode aceitar ou não a ordem de equipe. Nós comentamos aqui semana passada sobre o Montoya. Corresse Montoya e Schumacher na Ferrari, o Montoya nunca ia aceitar uma ordem de equipe. Nunca. Então, aliás, o Montoya foi outro que eu vi ele falando, né? Na programa ontem da Sky à noite, esqueci o nome do programa. Any Driven Monday. Isso. Entrevistaram o Montoya e ele falou, o Hamilton podia ganhar a corrida, meu. Entendeu? Foi. Falou, podia ganhar a corrida. E falou, em uma volta rápida, tá ali, o Russell tá fazendo um trabalho muito bom, tá ali, não sei, mas em ritmo de corrida ainda não dá. O Hamilton ainda é incrível, né? E a gente viu ontem que realmente, ontem não, né? Domingo, que a diferença que ele tirou foi impressionante. Fala aí, Fábio Campos, Mercedes e seus pilotos espetaculares. Primeiro Mercedes, né? O Adalto falou que discordou de mim lá no começo do programa. Eu não disse que a Mercedes não melhorou. Eu acho que a Mercedes é impressionante com a estabilidade da Mercedes na reta, né? De não porposear. Aliás, os pilotos até falaram, né? Ainda tem na curva 3 e 9. Eles falaram que ainda tinha, mas a gente não via assim com a clareza, né? Na 9 dava para ver só na câmera on-board.
Não reparei. Que você ouviu o barulhinho do carro raspando no chão. Mas assim, na 3 eu não vi, viu? Eu prefiro esperar para cravar que voltaram. Claro que estão no caminho. É a frase que você usou, Bruno. Né? Se estão no caminho, já mostraram que estão no caminho. Eu quero esperar, primeiro, uma pista onde seja mais pé embaixo, porque Barcelona era cuidar do pneu. E se desse tempo, cuidar um pouquinho do pneu. Uhum. E eu quero ver numa pista talvez mais ondulada. Canadá. Se a gente for analisar, eu até peguei os números para trazer aqui nessa tarde. A diferença no quali ainda é assintosa, porque vamos lá, 6 décimos o Russell ficou do pole. Então isso ainda tem. Isso ainda é um caminho. O Binotto até falou uma coisa, né? Que se o Leclerc não quebra, a expectativa no cálculo deles, da Ferrari, era de chegar a 40 segundos do Leclerc, a melhor Mercedes. Então, assim, ainda tem um caminho, mas que estão ali absolutamente... É outra Mercedes, acho que a gente já pode falar que é outra Mercedes, até porque agora, né, eles vão poder desenvolver o carro. Agora não é mais correr atrás de problema. Agora o caminho está aqui, vamos para cá, vamos para essa direção. Isso vai fazer toda a diferença. Eu não tiro a Mercedes da briga pelo título mais, se eu estava tirando, eu já não tiro. Até porque, Bruno Aleixo, a gente não vê um carro da Mercedes encostado do lado da pista. A gente vê Ferrari, a gente vê Red Bull. E se eles ficarem ali nos calcanhares, mesmo que não cheguem ombro a ombro, e os outros ficarem quebrando, eles vão sendo colocados, meio que empurrados na disputa pelo título. Basta você ver, Bruno Aleixo, Silva, Pereira dos Santos, Santiago, que o Russell está a 11 pontos do Pérez. Olha que coisa impressionante. A 11 pontos do Pérez. Claro, são circunstâncias, eu não estou dizendo aqui que, né? Aliás, eu até acho que os resultados do Russell estão até amplificados demais, embora ele esteja guiando o fino. Nossa! O fino. O que ele está fazendo é absolutamente... Eu cheguei a cogitar ontem e divido aqui com vocês. Eu fico pensando até se essa queda da Mercedes não foi até, entre aspas, muitas aspas, gente, boa para o Russell, para ele poder assentar na equipe ali sem aquela pressão de primeiro ou segundo, de virar um novo Bottas. E por falar em Bottas... Pode ser, boa, é uma boa... É uma teoria, né? É uma teoria. Gostei, pode ser sim. A Mercedes começando embaixo, ele teve mais, digamos assim, um ambiente para se assentar do jeito que assentou. Olha... Não, sabe o que eu acho? Eu acho que nessa situação que a Mercedes está, não cabe essa discussão quem é primeiro e segundo piloto, ela fica de segundo plano. Os caras têm que dar um jeito de fazer o carro andar bem. E os pilotos da Mercedes, isso a gente tem que tirar o chapéu. Eles estão, desde o início do ano, focados em fazer esse carro andar muito. Isso é realmente incrível, porque geralmente o piloto não quer saber, né? Ele fica, isso é problema da equipe, o carro é ruim, reclamando, enchendo o Hamilton correu com um sensor. Estão indo para o simulador toda hora. Então isso aí realmente... O Hamilton já falou que... eu vou falar uma coisa pra vocês. Hamilton nunca andou tanto de simulador como esse ano. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é torcida, né? A gente não torce aqui e tal, mas se a Mercedes chegar a disputar o título, eu vou ficar muito feliz, porque é uma demonstração de que o trabalho vale a pena. Porque se tem uma coisa que eles estão fazendo em cima desse carro, é trabalhando. Bruno, o Pablo Elizalde colocou no Twitter, ele é um cara, assim, digamos assim, ele é tipo um Zé Simão do Twitter de Fórmula 1, assim, que gosta de fazer umas tiradinhas interessantes. Ele falou assim, primeira corrida do ano, o sentimento era, oba, Mercedes não tá mais na frente brigando por vitória. Sexta corrida do ano, oba, Mercedes está de volta brigando por vitória. Fantástico. Eu achei fantástico, eu achei sensacional. Mesmo. Eu vou citar agora um jornalista mais sério, que é o Scott Mitchell, que é um jornalista novo que eu gosto muito. Ele falou uma coisa interessantíssima. Ele falou assim, antes, uma coisa é você brigar para levantar o chão, para levantar o solo da equipe, para levantar a base. Outra coisa é você brigar para empurrar o teto, quando você está brigando lá em cima para forçar. Eu achei sensacional. É isso que você está falando, Bruno. Com a equipe atrás, essa coisa de quem está na frente, ela é relativizada. Como foi com Alonso e Button na McLaren, que se arrastava. Como foi o ano passado na Ferrari, Leclerc e Sainz. Você não tinha essa coisa de tenho que ganhar daquele, porque a equipe estava lá atrás. Quando a equipe vai para a ponta, Mercedes de Hamilton e Rosberg, aí é outra história. Por isso que essa minha teoria de que essa queda da Mercedes, entre muitas aspas, gente, é claro que se você perguntar para o Russell, ele não queria. Ele queria estar lá brigando lá na frente. Mas se não foi até bom para ele poder ter ali aquela
tranquilidade, entre aspas, também, porque é uma palavra meio que não combina muito com Fórmula 1. Não, mas, muito bom isso que você falou. Eu concordo. Tem ali o clima. E ele já mostrou que ele não é capacho. Ele mostrou isso para o Hamilton em 6 corridas, ele mostrou isso para o Verstappen, naquele pedacinho de metro da curva 1. Já mostrou para a equipe também? Mostrou para a equipe também. Porque, Bruno Aleixo, para começar a falar da manobra, a primeira coisa que eu vou falar, você imagina o Bottas fazendo aquilo? Não, não imagino mesmo. Mas isso também é sacanagem, né? Isso é ponto fraco do Bottas. É um ponto fraquíssimo. A ultrapassagem que o Bottas toma do Verstappen na curva 12 é desmoralizante. Por fora. Do Hamilton também, né? Do Hamilton também. É impressionante assim. Então eu já começo por aí. A troca já se pagou aí. Porque se alguém podia discutir, não, mas o Bottas está mais familiarizado, o Russell vai se formar, ainda vai se acostumar com a equipe. Essa defesa de posição mata a questão da troca. Que evidentemente a troca foi muito positiva, porque o Bottas tem esse defeito, como disse o Adalto. Ele não é um cara que defende, ele não é o cara do roda com roda. Ponto fraco dele. Ponto fraco, ele não é o cara do roda com roda. E o Russell, que a gente também não tinha, eu pelo menos. Não, a gente não sabia, pô. A gente não sabia o que era o Russell. Todas essas 6 corridas, Bruno, só me fazem pensar que aquele Grande Prêmio de Sakir 2020 não teve nada de ilusório. Aquilo ali era o Russell puro. Porque muita gente disse, né? Tá substituindo, né? Tá tranquilo, não tem pressão. Eu até discordei na época. Para mim, aquilo ali era muita pressão, porque era ele contra o seu... justamente contra o seu concorrente, justamente contra aquele que mais ou menos De Vries e Latifi, alguns dizem, né, na Williams. Aliás, o De Vries foi mais rápido que o Latifi, para surpresa de absolutamente ninguém. Né? Não há a menor dúvida, meu Deus do céu. Né? Enfim, mas Bruno, manobra do Russell. Eu costumo dizer que há ultrapassagens que são imposição moral. O cara ultrapassa como uma imposição moral. É o que eu falei, nós discutimos isso em Silverstone, naquela batida dos dois postulantes no ano passado. É imposição moral. Você não alivia. Existe também a defesa de posição, que é imposição moral. Porque mesmo que o Russell tivesse ali com as horas contadas, mesmo que a situação fosse complicada, mesmo que ele não fosse ganhar a prova, na hora que o cara faz aquilo que ele fez, ele mostra assim, meu amigo, comigo você não vai fazer gato sapato. Não vai. Não vai. Exatamente isso. Não vai. Eu levei um susto. Eu levei um susto porque eu dei a ultrapassagem como liquidada. Na hora que o Verstappen bica ali, eu pensei, acabou, liquidou. Na hora que o Russell aparece... Ô Bruno, você que gosta de futebol, né? É como você está assistindo aquele jogo de futebol em que você tá... dizem que aquele jogador ali é bom, e o jogo vai passando, e você vai ali ficando na dúvida. De repente o cara dá 3 toques de calcanhar em 2 minutos que você fala assim, ué, que isso? Na hora que o Russell fez aquilo, eu falei, ué, que isso? O que é isso? Eu falei, lógico. O que é isso que esse menino fez? O que é isso? Porque foi fantástico. Eu não me lembro, eu fui perguntado ontem, Bruno, vou dividir. Como vocês dividiram comigo aquela pergunta dolorosa? Aquela foi terrível. De quem é o melhor campeão do... Quem é o grande que não foi campeão? Não engoli até hoje aquela. Não engoli até hoje? Me perguntaram ontem, Bruno, qual defesa de posição foi melhor, Fábio? Essa do Russell ou Alonso contra o Hamilton no ano passado? Que é aquela coisa que você também, que dói, na Hungria. Eu pensei um pouquinho, essa eu acho que eu consegui me desvencilhar. A do Hamilton com o Alonso na Hungria é a beleza da posição defensiva do Alonso, de se posicionar. A do Russell é a defesa com mentalidade de ataque. Isso eu não vejo em todo... Ele defendeu, Bruno, com a mentalidade de ataque. Isso eu não consigo reconhecer em vários pilotos. É impressionante. Ele se posiciona. Depois, quando você vai assistir o replay, perde-se até um pouquinho do brilho do ao vivo, porque você vê que ele calcula, se posiciona. Mas é brilhante você ver um cara defender mentalizando o ataque. Ele defende para já contra-atacar. Foi exatamente isso que eu falei, que o Sainz e o Leclerc deviam ter feito com o Verstappen em Miami. E vocês, mais ou menos. Não, é exatamente isso que ele fez. Mas é diferente a dinâmica da curva. Eu não discordo que o Leclerc podia ter jogado mais duro ali naquela questão em Miami. Mas pedir que o Leclerc fizesse o que exatamente o Russell fez em outra curva, em outra pista, em outro asfalto, não sei. Eu entendo o espírito do que você está dizendo. Lutar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Aliás, eu acho, Bruno Aleixo, que por vias tortas, a nova imposição de briga limpa tá pegando. Porque a gente tá vendo só briga limpa, né? A gente não tá naquela linha divisória do ano passado, embora
A gente ainda tem chão para percorrer esse ano, né? A gente ainda pode chegar naquele clima. Não chegamos na metade final do campeonato. Isso. Deixa eu falar me parece claro como as disputas estão sendo, assim, indubitavelmente limpas. Indubitavelmente limpas. Isso me parece claro. Então, Bruno, só para dizer isso do George Russell, me parece que o cara é realmente essa coisa toda. O que não significa dizer que é um piloto pronto, o que não significa dizer que não tenha defeitos, o que não significa dizer que, sabe, não possa viver uma má fase, mas é impressionante como esse menino realmente mostra que é talento. É realmente uma aposta para o futuro, para ser um cara dos grandes, para brigar entre os grandes. Tem dois tipos de ultrapassagem. Tem aquela que você, quando vai ultrapassar, você tá vendo aquele cara na frente e você sabe que é por do lado que você vai ultrapassar. Sim. E tem a outra ultrapassagem que é o seguinte: está vendo o outro cara na frente e fala, eu vou ter que arriscar para ultrapassar. Esse cara eu vou ter que arriscar. É verdade. O Verstappen e o Magnussen são dois que passam essa imagem. Né? Isso. Eu não vou passar esse cara fácil. Então, por isso que a defesa de posição do Russell foi tão espetacular. Porque foi contra o cara que é mais difícil de defender que tem hoje. Sim. Que é o cara que arrisca, que é o cara que vai para cima, que vai passar por cima. É o cara que vai com tudo, né, Adalto? Entendeu? O cara que tem um puta controle de carro. E foi contra esse cara que ele fez isso, entendeu? Com um carro mais lento ainda. Pior ainda, com um carro mais lento. Né? Por mais que a Mercedes tenha melhorado, a Red Bull é mais rápida. Sem dúvida. A Red Bull ainda é mais rápida. Ainda mais, né, que a Mercedes melhorou justamente nessa corrida. A Red Bull é mais rápida. Então, por isso que a defesa de posição é espetacular. Agora, isso ficou na mente do Verstappen. Ele sabe que para passar o Russell, ele vai ter que arriscar. Adalto, eu acho que na mente de todos. Né? Na mente de todos. Isso, é verdade. Não é só na do Verstappen. Na de todos. Mas é que é importante isso estar na mente do Verstappen. Ele sabe que ele tem que arriscar. Ele já sabe isso com o Hamilton. Com os outros ele não sabe. Porque com os outros ele põe de lado e passa. Ele põe do lado e ele vai passar. Entendeu? Os pilotos da Ferrari, eu concordo com o Adalto. Os pilotos da Ferrari precisam ver isso aí. Precisa ver isso aí, não pode. Calma aí. Vocês estão esquecendo de Arábia Saudita, jogo de linha de DRS à parte e Bahrein. O Leclerc ali lutou, deu contra-ataque, deu X. Calma, eu acho que vocês estão pondo os pilotos da Ferrari muito ali no cantinho da sala. Não, mas é que no Bahrein, ali foi forçação muito de barra do Verstappen. Sim, que ele dava o Leclerc fez direitinho. Mergulhão que não ficava sem saída de curva. Aí bastava o Leclerc fazer o traçado que ele passava de volta. Sim, mas ele fez. É isso que eu estou dizendo. Ele fez. Tudo bem. Era outra situação. É o que eu estou falando. Era outra dinâmica de curva. Sim, isso, concordo. Era outra dinâmica. Ele tinha ainda a Ferrari tinha o carro melhor, né? A Red Bull só era melhor de reta. O resto a Ferrari era o carro melhor. Depois, quando a Red Bull começou a melhorar, aí começou a ficar ruim. Sim, bom, mas eu acho que a gente meio que concorda nisso. Eu acho que a gente concorda. Eu só acho assim, todas as disputas, eu não acho que é só a Ferrari, todas as disputas que a gente tá... A gente não tem, eu não me lembro de alguma aqui jogou para fora, diretor de prova, debate nas redes sociais. Eu acho que todas as disputas que a gente tem visto tem tido uma certa, digamos assim, uma certa linha que não está sendo cruzada. E eu acho positivo. Inclusive nessa daí, você consegue ver pela câmera on-board do carro do Verstappen, você vê o Leclerc, você vê o Russell fazendo aquela curva para direita, né? Isso. Que é uma força G absurda, e ele tomando cuidado de olhar no retrovisor toda hora. Você vê a cabeça dele fazendo assim, ó. E não jogar para fora, né? Para não jogar para fora, né? Para dar o limite exato para o Verstappen. Não, e ao mesmo tempo ele vai tirando pista no Verstappen. Vai tirando pista, vai tirando, mas sem tirar da pista. Cada vez mais, quer dizer. É isso. Vai tirando pista, mas sem tirar da pista. É isso, nós não tivemos, eu posso pagar pela memória que algum ouvinte pode lembrar. Eu não me lembro nesse ano de alguma daquelas do ano passado de nossa, vai para os diretores, não pode, pode. Tá tudo muito na linha, e eu tô achando isso legal. Alguma coisa fizeram. Essa daí ainda esse ano. Só fazer essa ressalva que ainda estamos no começo do ano. Tá muito no começo do ano. Você vai ver no final do ano. Antes da gente falar aqui, eu quero falar um pouquinho das 500 milhas. Vamos. Vou só comentar rapidinho. Peraí, você disse que nós falaríamos do Ricardo, hein? Então, exatamente agora. Só antes de falar das 500 milhas, rapidinho sobre o Ricardo aqui.
Eu joguei a toalha, oficialmente agora. Acho que estava faltando, não sei se o Fábio já jogou, o Adalto já tinha jogado. Eu não jogo. Eu agora estou Quem jogando. tem toalha são vocês dois. Eu achei assim, eu vi a classificação, eu vi que ele até não foi mal na classificação, né? Classificou em nono, né? Oitavo, nono, não sei. À frente do Norris, falei assim, ó, Ricardinho vai chegar. Mas o Norris foi penalizado. Foi penalizado. Mas a corrida foi horrorosa. Foi lamentável. E o Norris doente, né? E o Norris doente. Então, assim, eu realmente acho que agora, se sou eu o Zac Brown, eu relutei em falar isso. Mas se sou eu lá o Zac Brown, já começava a esticar o pescoço para o mercado, assim, ó. Não sei não se ele já não está fazendo isso. O Ricardo ganha muito. Deixa eu contar uma coisa para vocês, até se o Adalto quiser falar primeiro. O Ed Stroll, que é um repórter inglês, falou com o Ricardo, estava entrevistando o Ricardo e falou assim, Ricardo, e o Ricardo falou para ele assim, primeiro o Ricardo falou, né, eu espero que tenha algum problema no carro, que a gente encontre. Quando o piloto fala isso é porque é o desespero, né? Quando o cara espero que haja um problema que a gente encontre. E o Ricardo deu uma escapulida, que o Ricardo falou assim, e aí para o futuro nós vamos conversar no meio do ano. Mas aí o repórter falou para ele, o Ed Stroll falou para ele, mas peraí, você não tem contrato até 2023? Final de 2023? E aí o Ricardo gaguejou, falou... Cláusula de desempenho. É uma situação... Pois é, pode ser justamente isso. Então, assim, ele tem o contrato até 2023, mas as coisas podem mudar. Mas, enfim, Adalto, você quer falar primeiro aí? Não, basicamente é isso. Eu já tinha jogado a toalha mesmo, e uma pena, porque eu gosto pra caramba do Ricardo, né? O Ricardo, eu já contei isso, não sei se contei isso para vocês, ou no Loucos, ou sozinho, não lembro. Uma vez o Ricardo me deu uma entrevista dentro do elevador, né, aqui no GP do Brasil, num evento da Red Bull. Ele me deu uma entrevista, foi super gente boa, quer dizer, é um cara muito gente boa. Foi de qual, só uma pergunta, foi de qual andar até que andar? Eu espero que tenha sido do primeiro ao 28º. Prédio alto esse, hein? Porque bate-papo com o Adalto, Ricardo, imagina. Entrevista Adalto e Ricardo, imagina do primeiro para o segundo andar, não vai ter a menor graça. Foi no Empire State a entrevista. Eu imagino o Adalto segurando a porta, não deixando ninguém entrar. Foi um pouco disso também, teve um pouco disso também. A gente estava esperando o elevador, aí já comecei ali, aí entramos no elevador, acho que era 2 ou 3 andares, só era rápido. Só que eu segurei a porta, continuei falando, aí saímos 2 juntos e continuamos, até ele subir lá e eu ir para os lugares dos jornalistas, né? Muita gente boa, sempre andou muito bem. O maior adversário que o Verstappen teve até hoje na equipe, disparado, foi ele, né? Então, me dói falar isso, me dói, porque eu gosto. Assim como me doía falar do Vettel, quando só eu falava do Vettel, em 2016 já, 2017, falava Vettel, acabou. E nego me xingava que eu era hater do Vettel. Imagina, um dos caras que eu mais gosto, um dos pilotos que eu mais gosto é o Vettel. Um dos caras mais gente boa, um dos caras mais humanos, inteligentes. Você adoraria ficar numa sala batendo papo com o Vettel, não sobre Fórmula 1, sobre outras coisas. Vão te xingar, cuidado. 2 horas. Cuidado. Eles escolheram um partido político para o Bruno, né? Só porque ele falou alguma coisa. Cuidado. Incrível. É incrível, né? Como as pessoas que te caracterizam por uma coisinha. Você critica o presidente, automaticamente você é do outro. Isso, é impressionante. A polarização é impressionante o nível que chegou, né? É impressionante. Eu sou torcedor ferrenho da Mercedes e do Hamilton. Eu tô um pouco me lixando porque que os caras acham. Porque os caras que importam, eles sabem que não é isso. Então, para mim, é isso que importa, entendeu? Os caras que acham isso, não importa. Sim. São retardados, então não me importa. Agora você xingou o cara, Não, mas é. Mas aqui, deixa eu quer dizer, termina do Arremata Ricardo. aí. É isso, entendeu? Então, acho que o Ricardo, realmente, coitado, ele já era. Né? O Vettel, acho que também já era. Acho que no final desse ano tem grande chance do Vettel perder o emprego, inclusive pro Alonso, viu? Pro Alonso. Sim, e o Ricardo perder o emprego. Se você tivesse uma equipe, a Adalto Racing, tivesse lá o seu piloto Stroll e tivesse que escolher um outro e só pudesse escolher entre Ricardo e Vettel, quem você escolheria?
Nossa, que difícil. Só tem esses dois no mercado. Todo mundo já está contratado, todo mundo só pode escolher. Ricardo e Vettel? Ricardo e Vettel. Ah, puta que pariu. Difícil, hein, meu? Talvez... Eu vou falar igual a TV inglesa. Peço perdão aqui pelo palavrão. Desculpa também. Saiu sem querer. Putz, eu acho que... Não sei. Eu vou deixar você pensar. Faz uma mais fácil, Fábio. Essa é mais difícil do que o campeão do mundo sem título. Do que o vice-campeão do mundo mais injustiçado. Eu acho que o Ricardo pela idade, pronto. Eu concordo. Eu acho o seguinte, Bruno, eu não jogo toalha, eu não sei, assim, eu não tenho essa questão de acabou a carreira, talvez na McLaren. Nesse mesmo programa que o Adalto citou da TV inglesa, o Zac Brown foi entrevistado. Aliás, ele foi entrevistado até junto com o Montoya por um tempo. Isso, foi junto com... Foi isso mesmo. Você também viu? Nossa, TV inglesa, eu não perco nada. Eu sou meio rato de TV inglesa. Mas o Zac Brown falou uma coisa que é, assim, sincera e, ao mesmo tempo, realista. Ele falou, não está dando clique. E não está dando clique. Não dá o clique. Não vai, né? O ano passado eu fiquei aqui falando, vamos esperar 2022, carro novo, quem sabe. Porque na Renault teve isso. Teve esse tempo de espera e se pagou. Renault, é verdade. Na Renault... Mas foi curto, hein? 6 meses. Não, mas o Bruno disse bem, assim, ele não sentou na Renault e saiu voando. Isso. Então, Bruno, eu acho assim, é triste, né? Que é um cara, independente de ser gente boa ou não, é um cara de um talento, é um talento para ultrapassar, é um talento para fazer manobra, é um talento para encantar, que é uma pena que esteja chegando no final, né? É uma pena que eu já comece a pensar se a McLaren não deveria me dar aqui o Piastri. Eu vou com o Piastri, vou colocar ele aqui do lado do Norris e vamos fazer um acordo aqui, Renault. No lugar do... Porque tem tanta... Eu queria tanto ver o Piastri na Aston Martin no lugar do filho do dono. Só um parênteses, Bruno. No lugar do filho do dono? Diga. Para mim, ele pergunta entre Vettel e Ricardo. Para ele, já fala Piastri. Para dele, ele quer pôr Piastri. Para mim é Piastri e Ricardo, para você é Vettel e Ricardo. É maldade, né? Mas, enfim, Bruno... Eu acho uma pena, porque aí você pensa, se na McLaren não vai, quem sabe em outra equipe vai. Mas qual equipe vai contratar o cara depois disso, né? Já com uma certa idade, ele já não é mais menino. Então, assim, eu já fico pensando em Indy, Fórmula E, que é uma pena, porque dava para ele, eu acho que tinha mais suco de Ricardo para ser espremido. Mas parece que não vai, infelizmente, porque perder para o Norris, adoentado como ele estava, a ponto de não conseguir nem falar com a imprensa direito depois da corrida, isso é uma coisa que quando as equipes tiram, é porque realmente o cara não está bem, porque as equipes querem muito que o cara apareça ali após a prova e antes da prova, e o Norris não fez nada disso, aí perder para o cara nessa situação, é o que o Zac Brown falou, não está dando clique. E é uma pena, porque é daqueles casamentos que a gente achou que iam estourar. Eu também achei. Ricardo, McLaren. Eu também achei. Mas é o cara, Bruno Aleixo, que sepultou a sua carreira quando disse não para a Red Bull. Quando quis sair, parece que terá sepultado a sua carreira. Embora, tendo visto tudo que a gente viu nesse final de semana, por que será que o cara deu as costas para a Red Bull e disse eu prefiro descer no pelotão a ficar aqui? Por que será? Ele fez as apostas dele, né? E elas não se pagaram, mas é importante dizer que no caso da McLaren não se pagou por causa dele, né? Sim. Porque não está andando, né? Então, assim, infelizmente, a gente está vendo aquele caso típico, né, Bruno? De um piloto que destrói a carreira do outro no bom sentido. O que o Norris está fazendo... Está destruindo. A capacidade do Norris está tão exuberante que está vitimando, não é só isso, claro, ele está mal, ele não está rendendo, mas aquela impressão da comparação acaba sendo difícil de fugir, né? Embora eu sempre goste de não me apegar só a ela, mas é impressionante como está acachapante, né? É isso aí. Bom, vamos falar das 500 milhas, né? Semana das 500 milhas de Indianápolis. Todo mundo... O Bruno Aleixo fica essa semana com o sorriso. Eu já falei com o Adalto, ele já me confirmou, ele colocou um algoritmo no site. Se você entrar no site e não responder as perguntas sobre as 500 milhas, você vai ser eliminado, porque todo mundo vai ser obrigado a assistir as 500 milhas de Indianápolis. Brincadeiras à parte. Foi feito aí o treino, né? Já temos o pole position definido. E quem é o pole position? Ele. Recordista agora, Scott Dixon fez a volta mais rápida da história, né? Lá do Autódromo de Indianápolis, né? Do Indianapolis Motor Speedway, onde estarei pessoalmente num futuro próximo, se Deus permitir. Bomba!
Não, mas ainda sem definição de data, apenas confirmação de que um dia acontecerá. Temos 2 brasileiros, né? O Tony Kanaan vai largar em sexto. Impressionante a classificação do Tony Kanaan, porque ele estava com problemas eletrônicos, né, no carro, cheio de... Quase não conseguiu treinar. Mesmo assim, fechou Ganassi, em sexto. Né? Na Ganassi, Ganassi, né? Mesmo assim, fechou em sexto. Carro número 1, Tony Kanaan. E o Hélio Castro Neves em 27º, né? Parece muito ruim, mas... Peraí. Você não vai passar incólume dessa. O que você acha do número 1 tá no carro do Tony Kanaan? Não entendi muito bem, mas coisas da Fórmula Indy, né? A Fórmula Indy, a gente respeita. Eu tenho uma pergunta para você. Opa, vamos lá. Só passando aqui rapidamente, para as pessoas saberem, uma pequena palhinha do grid. Scott Dixon, Alex Palou e Rinus VeeKay será a primeira fila, né? Lá em Indianápolis é a primeira fila, aquela primeira fila tripla, né? Curiosidades, o Romain Grosjean vai fazer a sua estreia largando em 9º, que é uma boa classificação. Sim. E o Jimmy Johnson em 12º. Jimmy Johnson patinando na Fórmula 1. Boa classificação, hein? Salvou, isso, deu uma raspada no muro, né? Raspou no muro, mas conseguiu o 12º lugar, excelente, né? A gente sabia, né? A gente falou isso aqui. Por que o Jimmy Johnson não disputou as 500 milhas, né? Então tá aí agora, vai disputar, classificado em 2º lugar. E é isso aí. Imagina se ele ganha. Minha pergunta para você. Só rapidinho aqui, o Montoya aí, o ídolo do Adalto, em 30º também. Que beleza, hein? Que maravilha. Uma maravilha. Vai ganhar. Mas nas 500 milhas não importa muito, né? Isso daí, o cara pode largar em primeiro ou 33º, todo mundo tem chance igual. Várias vezes o último já ganhou a corrida. É isso aí. Fala, Adalto. A pergunta que não quer calar. Por que o Sr. Colton Herta vai largar só em 25º? Eu não sei. Por quê? Você quer saber? Você quer uma resposta objetiva? A minha pergunta para você. Não sei. Não conseguiu. Não conseguiu classificar bem. Acontece. Não teve algum problema, nada? Que eu me lembre, não, Adalto. Mas agora você... Então, olha aí, Bruno. Você tá com o grid aí. Olha como estão os outros carros da Andretti aí. Vamos tentar desconstruir essa pergunta aí do Adalto. O Alexander Rossi, 20º. Aí, ó. Vamos pegar aqui. Marco Andretti. Cadê o Marco Andretti? 23º Marco Andretti. Aí, Adalto, aí você vai ter uma pista. Só que o Grosjean tá em 9º, né? Aí tem uma exceção que confirma a regra. Ele é o último da equipe dele, em 25º. Ele é o último da Andretti. Como é que estão os motores Honda, Bruno Aleixo, lá em cima do grid? Você tá vendo aí os motorizinhos? Não, peraí, que agora... Vamos lá, o Dixon é Honda. O Dixon é Honda. Dixon é Honda, Palou é Honda, claro. O VeeKay é Chevrolet. Eu tô fazendo de cabeça aqui. Quem é o quarto? Vamos lá. Espera, deixa eu abrir o grid aqui com os... Ele não veio preparado para o programa, gente. Vocês não vim preparado para a sua pergunta que me derrubou aqui. Ai, meu Deus. Os grids todos que eu tenho aqui só tem o nome dos pilotos. Aí eu vou ter que puxar de cabeça, aí vai complicar muito. Vou achar o Spotter Guide aqui, que sempre salva. No site da Indy não tem? No Auto Race, por incrível que pareça, não tem. Só tem o nome dos pilotos da posição. Vou puxar a orelha de alguém aqui já. Que absurdo. Alguém tem que ser culpado por isso aí. Tem. Vamos lá, achei aqui, Pronto. Vai. Não, mentira, não achei não. Achei o do treino livre. Achei só o do treino livre. Bom, então deixa. Vai. O tempo vai passando, o tempo vai passando e a gente e daqui a pouco a gente traz. Mas o importante é todo mundo ligado nas 500 milhas, né, com a transmissão da TV Cultura e da ESPN Brasil. E a gente vai comentar aqui na próxima semana. Ô Bruno, fala. Quem narra e comenta na ESPN? Até hoje eu só vi na Cultura. Quem narra e comenta na ESPN, você sabe? Quem comenta é o Vitor Martins, quem narra eu não sei. E na TV Cultura é a dupla lá, que é o... Muito boa a dupla. É o Rodrigo Matar nos comentários e o narrador, eu esqueci o nome também. Porra, também vocês só estão me fazendo pergunta difícil, pomba. Você é o nosso especialista, hein? Achei aqui, achei o grid completinho, com motor, pintura dos carros. Coisa linda. Vou colocar, inclusive, no meu Twitter aí ao longo da semana. Vou mandar para vocês aqui, porque eu sou um cara bondoso. Vou mandar aqui no chat para vocês. Demais. Para vocês abrirem aqui, Enfim, até o site abrir aqui já era. Não, até o Skype abrir aqui já era. Mas enfim, tô mandando para vocês. Ai, Deus. Só para a gente esclarecer aqui para o ouvinte, pedindo desculpas aqui pela barriga. Dixon Pole, Honda. Palou, Honda. VeeKay, Chevrolet. Quarto lugar, Ed Carpenter, Chevrolet. Quinto, Ericsson, Honda.
Ó, o Ericsson em quinto, hein, Bruno Aleixo? Tony Kanaan, Honda, Patrício Ward, Chevrolet, ou seja, está misturado. Não existe não existe como houve o ano passado uma supremacia da Hertha não foi bem na classificação. O Hertha está em 25º. É o último da Andretti. Mas acontece muito isso, gente. O cara não acha o acerto para largar para a classificação e arrebenta durante a corrida. Já teve ano que a Penske ficou fora, aquele ano com o Emerson lá, ficaram fora os dois carros da Penske. O Alonso ficou fora, né? Alonso ficou fora. Então... Enfim, então tá aqui para compartilhado com vocês o grid aqui, o Spotter Guide com todas as pinturas dos carrinhos, enfim. Muito bonito, hein? Isso aqui dava para imprimir e moldurar. Sempre legal, né, Bruno Aleixo? Não, 500 milhas é sempre legal, programa imperdível. Final de semana que vem é terrível, porque tem Mônaco e depois 500 milhas. Exatamente. Eu detesto, é um horror. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ver as corridas e trabalhar? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou viver nesse final de semana? É o final de semana mais complicado do ano para mim. E o Elinho, hein, Bruno? Você falou do Elinho? O Elinho tá onde? Elinho, 27º. 27º. Mas o Elinho também custou achar o carro. Ele não... E as fotos do Elinho, né? São muito boas, né, meu? Ele tá sempre assim... ele tá sempre feliz, né? O Elinho é uma pessoa que tá sempre feliz. Como é que é? Né? Você podia fazer de novo aí? O Hélio Castro Neves, ele é a pessoa mais feliz, né, do Brasil, do mundo, quiçá, né? Ele pode ser... gente, é legal, né? Só para terminar aqui, né? A gente sempre tem Mônaco e Indianápolis no mesmo final de semana, no mesmo dia. Aliás, a Fórmula 1 pode até mudar Mônaco de lugar, não é uma possibilidade a ser descartada. Antes tinha Le Mans também, né? No mesmo fim de semana. Não, Le Mans no mesmo final de semana. Não. Já aconteceu. Le Mans a data é junho, Bruno. Não, mas já aconteceu. Você calculou seu filho para nascer em junho para coincidir com o Le Mans? Não. Já aconteceu. Eu vou trazer aqui depois. Tudo bem, eu não lembro. Tudo bem, depois do seu. Mas aqui, só para dizer, a gente tem sempre essa coincidência, e eu não sei de vocês, mas eu acho que vocês também. A gente espera mais 500 milhas do que Mônaco, né? A gente anseia mais por 500 milhas do que por Mônaco. Sim, 500 milhas é uma coisa. Mônaco é bonitinho, a gente acha legal e tudo, mas 500 milhas é... Mas olha, eu acho que o GP de Mônaco, você assistir antes... Até melhor as 500 milhas depois. É uma preliminar. Eu já disse isso uma vez, fui xingado, mas é uma preliminar. Você aquece ali para as 500 milhas, né? Só para finalizar aqui, a gente tem que dedicar esse programa ao Rubens Barrichello, fazendo 50 anos, é aniversário do Rubinho, é grande exatamente piloto, 10 anos mais novo que eu. Exatamente. Quase a idade do Bruno Aleixo, quase. Isso, parabéns pro Rubinho, 50 anos, pilotando muito ainda e sem data para encerrar a carreira, né? Nem cogita essa possibilidade. E vai embora. Vida longa ao Rubens Barrichello aí com 50 Bruno, eu até coloquei no meu Twitter, é uma carreira digna, né, cara? Um cara que merece. Digna, um cara que merece. Não é o super piloto que muitos acham, não é um injustiçadinho, coitadinho que muitos acham, mas é um cara que sempre foi um cara digno, um cara com uma carreira muito bonita, né? Honesto, para mim. Fórmula 1 respeita muito. Fórmula 1 respeita. Para mim é o melhor brasileiro pós-Senna que a gente teve, é o Barrichello, e foi responsável por um momento de resgate das pessoas de voltarem a gostar de Fórmula 1, porque estava todo mundo interessado. O Rubinho foi com aquela carreira dele sempre muito, né, conseguindo resultados com carros de equipe pequena. Então, quando ele chegou na Ferrari, eu lembro, assim, foi uma coisa muito impactante. Você precisa ver a diferença do Autódromo de Interlagos de 99 para 2000. Exatamente. Foi uma coisa absurda. 99 era ali, você deitava na arquibancada. 2000 você não entrava no autódromo. Enfim. E a primeira vitória do Barrichello na Fórmula 1 é uma coisa assim que eu não sou uma pessoa que me emociona muitas vezes, mas aquela vitória ali, vou te falar, viu? É difícil, ela é uma coisa muito espetacular. Muito bem, pessoal. Finalizando, então, esse Loucos por Automobilismo, não se esqueça de deixar o nosso joinha aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal. A gente volta na quinta-feira com a edição de perguntas e respostas e no domingo teremos as 500 milhas e o GP de Mônaco também. Aquele GP de Mônaco lá e teremos as 500 milhas. Teremos a preliminar em Mônaco e o evento principal em Indiana. É isso aí, muito bem. Grande abraço para todo mundo e até a próxima edição do Loucos. Valeu!